Testemunho do Cláudio aqui e quebrantou meu coração com as palavras e a sensibilidade e a emoção do seu coração. E igreja é um lugar onde você encontra abrigo. Igreja é um lugar onde você encontra acolhimento. Igreja é um lugar onde você se encontra com a vida. E essa vida proporciona em você paz e descanso. É onde você encontra amor, como o João próprio escreveu, né? O medo é a ausência do amor, porque no amor não há medo. E quando a gente compreende o amor de Deus por nós, não tem como temer, não tem como ter medo. Ontem, quando o Miguel, né? Para quem não conhece o meu filho mais novo, 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu me atrapalho números, é normal, então não me acuse por isso. Chegou de tardezinha e me perguntou: pai, me explica novamente o lance da igreja verdadeira. Porque todos os dias eu faço uma exposição dos evangelhos para ele quando eu vou deixar para a escola. E aí é muito legal porque é 40 minutos de leveza ensinando o Evangelho de Jesus todos os dias, lendo verso por verso e tentando explicar da forma como eu entendo, né, da forma como eu entendi, pesquisando, né, ao longo desses anos. Aí eu já tinha explicado várias vezes, a gente passou uma semana quase toda estudando Mateus 16 com ele, ali puxando do finalzinho do capítulo, né, de Mateus 16. Aí eu disse: filho, você faz o seguinte, se eu for pregar amanhã, eu estou preparando esse tema, a igreja verdadeira, porque hoje estaria aqui o pastor Bruno na escala de pregação, mas ele teve alguns compromissos, não pôde estar aqui com vocês, conforme vocês viram aí anunciado. Se eu for, então eu estou aqui hoje, eu disse: preste atenção que isso é para você, você vai entender. E é o tema que eu trouxe para a gente tentar entender um pouco da igreja verdadeira. Acho que você já deve ter ouvido esse tema, né? Igreja verdadeira. E é difícil pregar esse tema no Brasil, porque nós temos, últimos dados de 2019, cerca de quase 1.800 denominações, e cada um diz ou se legitima sendo a igreja verdadeira. É muito complicado isso. Mas eu não quero falar sobre essa igreja CNPJ, ou a instituição, ou uma denominação. Eu quero tentar explicar para você um conceito que Jesus edificou lá quando ele teve com os seus discípulos. E está ali no capítulo 16, a partir do verso 13 em diante. A gente vai ler alguns versos, né, dessa narrativa, e eu vou tentar aqui desenvolver alguns pontos importantes. E dentro desse ponto importante, tentar tirar uma conclusão de qual é a igreja verdadeira. Então, se você não faz parte dessa denominação, dessa comunidade, essa mensagem é para todo mundo e ninguém aqui vai sair ferido, eu tenho certeza disso. Porque eu não vou trazer nome, eu vou trazer algumas características. Então vamos lá, confissão de Pedro é algo que foi apropriado, houve um apropriamento desse texto, e não todos, a maioria querem se apropriar dessa confissão de Pedro. Vamos lá, vamos ver o que é que aconteceu. O texto diz, vou ler aqui na minha versão: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz por aí o povo, que estão dizendo por aí ser o Filho do Homem? Quem dizem ser o Filho do Homem? E assim, um conceito que era utilizado, sempre um conceito do Novo Testamento e do Antigo, todas as vezes que se refere Filho do Homem, está relacionado com a divindade de Deus, o Jesus divino. O Filho do Homem está relacionado com o Cristo, aquele que não existe, aquele que é, porque existir está dentro de uma existência. Ele
não existe num ponto de vista de que ele não foi criado, ele é eterno. Eu sou. Verso 13. Mateus capítulo 16, verso 13. Encontrou aí? Mas para uma melhor dinâmica, eu prefiro que você escute e leia em casa ou na projeção. Até na projeção pode ter sinônimos diferentes. Mas vamos lá. O Filho do Homem está relacionado com a divindade, a eternidade do Messias, o Cristo, o prometido das profecias, mais de 2.000 profecias messiânicas sobre o Deus. E eles responderam. Uns dizem João Batista, outro Elias e outro Jeremias, e alguns profetas. E a arqueologia, junto com a história, ainda acrescenta esse leque de comparações, porque muitos ainda acreditavam que ele era um curandeiro, ou até mesmo que ele, o Jesus, o Nazaré, era um impostor, filho de uma escrava egípcia, que estava ali usando dos seus truques para agregar para si uma multidão e construir um reino terreno. Então havia muitas especulações de que, de fato, quem é este Jesus, que naquele momento estava com os discípulos andando em Nazaré, em Samaria, em Jerusalém, em Cafarnaum, realizando milagres e prodígios. Quem é esse Jesus? Só um parêntese. Primeiro parêntese, quem é Jesus para você, amigo, amiga? O que esse Jesus representa na tua vida? Uma moeda de troca? Um meio de alcançar algum interesse pessoal? Um meio de alcançar um estado imortal? A imortalidade? Quem é esse Jesus para você? Então foi lançada a pergunta. Verso 11, verso 15. Eu posso às vezes me atrapalhar aqui, viu gente? Vou ter que usar óculos, porque eu estou começando a ficar com a vista cansada de perto. Só vejo de longe. Verso 15, mas vós, continuou Jesus, que dizeis quem eu sou? A expressão eu sou, novamente, eu sou. Lembra? Eu sou. Quando disserem, ou quando perguntarem sobre esse Deus, o que eu devo responder? Eu sou o Eterno, o Cristo, aquele que transcendeu todo o tempo. Então respondeu Simão Pedro, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui, ele faz uma confissão de fé. E nessa confissão ele declara que tu és agora o Filho de Deus, Jesus, que nasceu da Virgem Maria, o carpinteiro, aquele que nasceu em Nazaré, que estava ali fisicamente, a divindade humana, como Ellen White escreve, né? Deus, Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Como isso funciona, Davi? Não tente tentar explicar. Aí você se confunde. Aí você vai se embananar. Pela fé, acreditamos que o Jesus que viveu há 2.000 anos atrás, que nasceu da Virgem, ele era 100% Deus, 100% homem. Pedro declara isso. Tu és o Filho de Deus. Está se referindo a o Jesus, o físico, o homem. E tu és o Filho do homem, o Cristo o eterno. E ele confessa, então Jesus afirmou, feliz é tu, bem-aventurado é tu, Simão Bojas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então Pedro agora faz uma confissão de fé, uma declaração. Gente, essa confissão, junto, associado com essa declaração, ela é profunda, ela não parte do campo da teoria. Acreditar que Jesus é o Messias, que ele é o Filho do homem e também é Filho de Deus, confessar
ter essa confissão de fé, ela é abrangente, ela é muito mais ampla do que o campo teórico. Não é algo que se declara a partir do conhecimento. O conhecimento é bom, é importantíssimo, porém não é suficiente. Porque lá em João, no capítulo 6, Jesus falando sobre Ele mesmo, Ele diz: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Porque comer da minha carne, beber do meu sangue, é fazer a vontade do meu Pai. Quer comer da carne de Cristo verdadeiramente? Faça a vontade de Deus, absorva o Cristo na tua vida. Quer fazer parte da filiação celestial, fazer parte do reino de Deus é absorver as suas palavras em seu coração. Jesus mesmo fala lá em João capítulo 12, quando ele usa a metáfora da videira verdadeira, ele diz assim: aquele que estiver ligado a mim, e por 12 vezes João repete: aquele que estiver ligado a mim, porque eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, quem não tiver conectado vai murchar, vai ser cortado e vai ser lançado ao fogo. Então, a confissão de Pedro, para que vocês entendam, embora simples por palavra, ela tem um significado muito profundo: reconhecer Jesus como seu Salvador pessoal. Não parte do campo teórico, parte do ponto de vista da vivência, do comer da carne, do beber do sangue, de ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos de Deus, os mandamentos que Jesus instruiu, as ordenanças, as ordens da misericórdia, do amor, do cuidado, do zelo, da compaixão para com o outro, ensinado por aquilo que Jesus instruiu e ensinou. Como o próprio Evangelho de Mateus, ele abre o ministério de Jesus com as bem-aventuranças, ordens de ação contra o outro, de reconhecimento da sua condição pecadora, do choro que deve se haver, e agora a parte da justiça, da misericórdia, do amor para com o outro. E Jesus, ao ver que Pedro estava fazendo essa declaração, diz: nesse momento, essa confissão, você foi inspirado por Deus. E aí o verso continua, dizendo assim: respondeu-lhes, verso 18, depois que Jesus disse que ele declarou, inspirado pelo Espírito, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro, uma pessoa, e agora ele olha e diz: sobre esta pedra, não é mais Pedro. Ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra. E que pedra foi? A confissão de fé. Não foi Pedro. Então, Pedro, tu és pedra, tu é petrisco. Tu é uma mini pedra diante disso aqui, que você acabou de confessar, que eu sou filho de Deus, que eu sou o Cristo, que eu sou o eterno. Sobre esta, não é sobre este, não é sobre homem. Você está entendendo o raciocínio? O Evangelho, a igreja onde vai ser agora citada, não é sobre homens, é sobre Deus. É sobre esta pedra. Que pedra? O Cristo, o Evangelho. É sobre este que vai acontecer o quê? Olha a palavra que ele usa, que eu acho fantástica essa palavra, e está o segredo do texto. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Duas palavras que precisam ser esclarecidas, porque isso aqui é a alfabetização de entender uma doutrina sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja.
Duas palavras. Número 1, a palavra do grego eclésia, ou eclésia, que era uma palavra popular e se usava muito quando os gregos se reuniam para discutir sobre política, questões sociais. Eclesia, assembleia, uma palavra bem utilizada, é um ajuntamento de pessoas. Então, quando a gente pensa hoje igreja, a gente associa igreja a um lugar santo, um lugar diferente. Mas para você entender a origem, a igreja já era utilizada numa civilização pagã, com outras finalidades. Então, eclesia já era algo comum nos tempos de Jesus. E Jesus diz assim: muito bem, existe uma eclesia, existe um ajuntamento de pessoas, eu também vou ter o meu ajuntamento de pessoas. Eu também vou ter a minha igreja, eu também terei a minha igreja, meu ajuntamento de pessoas. Eu também terei. E a minha eclesia, meu ajuntamento de pessoas, ela é constituída com o principal fundamento, que é a declaração de fé, a confissão de que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. É a confissão de que tudo aquilo que Jesus instruiu, ensinou e nos demonstrou é a base da Igreja de Deus. O segundo ponto é: edificarei a minha igreja. Essa palavra aparece em poucas vezes na Bíblia, mas ela dá a ideia de algo contínuo. Quando a gente pensa em construção, a gente pensa de algo temporal, algo que tem início e fim. Mas quando na linguagem grega, edificação era algo contínuo. Jesus usa essa expressão quando vai se referir àquele homem que saiu para edificar, para continuar o processo de fazer ação sem fim. Por quê? Que é algo que não tem fim, porque senão cairia na mesma dos judeus, quando se achava pertencente ao povo de Deus por apenas pertencer. Nasci no país judaico nos tempos de Jonas, nos tempos de Daniel, nos tempos de Salomão, Davi, qualquer um desses. Sou povo de Deus. Por quê? Porque eu nasci. Não preciso fazer nada. Estou dentro, acabou-se. Pertenço. Senso de pertencimento é estar dentro. Estou, acabou-se. Jesus quebra isso aqui. Então a igreja, ela é algo que tem Cristo, tem o comer do corpo, beber do sangue, absorver a palavra de Deus, tem edificação, continuidade. E nesse processo de continuidade, vocês nunca devem esquecer que existem altos e baixos. Porque se você continuar o discurso, quando Jesus começa a dizer que é necessário descer a Jerusalém, que é necessário ser morto, é necessário ser preso, ser humilhado e ser morto, Pedro chama ele à parte e começa a reprovar. E Jesus então diz, e Pedro diz: Senhor, tem compaixão de ti. Jesus, voltando-se para ele, diz: arreda daqui, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Está vendo que aquilo que Jesus iniciou, edificou, não estava se referindo a Pedro, porque ele olha agora para o Pedro e diz: tu és para mim pedra de tropeço. Irmãos, evangelho não é da ordem humana, e nem tampouco daquilo que o homem faz. O homem faz paredes,
homem faz objetos, homem faz lugares, homens nomenclatura, lugares santos, homens santos, doutrina santa, teólogos. Se você for estudar um pouco dos pais da era patrística, da era da igreja, um pouco da teologia medieval, vocês vão entender a guerra teológica que existe. Teólogos querendo ter seu nome escrito no livro, na letra da academia, para dizer que essa teologia é aquilo. Mas a gente vê que a igreja de Deus, ela parte da ordem do divino, dos ensinamentos daquilo que Jesus ensinou e instruiu para que as pessoas o guardassem e o fizessem. Ele parte da ordem do cuidado, da humanização, da preocupação para com o outro, do cuidado do outro. E o interessante é que lá em João capítulo 28, na última confissão de Pedro, quando vocês conhecem a história, que por 3 vezes Pedro nega o amor que ele tinha com Jesus, com Cristo, nesses altos e baixos dele, da vida dele. Ele teve uma oportunidade de novamente revelar e demonstrar seu amor, o seu cuidado. E aí Jesus faz a pergunta: Pedro, tu me amas? Quando a gente fala de amor, é muito amplo, porque nós temos um amor para a definição de tudo que é sentimento. Então você vai olhar para uma comida e vai dizer, eu amo essa comida. Vai olhar para a pessoa mais importante da tua vida e vai dizer, eu amo essa pessoa. Mas é o mesmo sentimento que você tem com a pessoa que você ama e com a comida? Não é. Você pode viver sem aquela comida, mas você não pode viver sem aquela pessoa que você... Então perceba que existem formas de amor diferentes, mas para a gente, no nosso português, amor é amor e acabou-se. Mas os gregos, eles tinham algumas palavras para algum tipo de definição. Como, por exemplo, filéu. É um tipo de amor que é dado a uma pessoa de outro sexo, ou seja, eros, o amor entre homem e mulher. O amor erótico e tem suas formas. Tem um amor stortes. Stortes é uma forma que eu posso dizer assim, eu stortes esse carro, eu amo esse carro, mas é um carro. Eu stortes esse animal. E aí, naquela última confissão é interessante, quando você vai para o original, que Jesus chega assim, Pedro, tu me ágape? Pergunta, você me ama mais do que esses outros? Você me tem realmente como único e salvador? E Pedro diz assim, eu, filéu. Jesus pergunta, Pedro, tu me ágape? E Pedro, não, eu amo sim, filéu. E pela 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me ágape? Pedro diz, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que não tem como amar como o Senhor ama. Não tem como amar da forma como o Senhor me ama. O Senhor me ama incondicionalmente. O Senhor me ama a ponto de dar a sua vida por mim. O Senhor me ama a partir da perspectiva de que eu lhe traio o tempo todo e o Senhor o tempo todo está se reconciliando comigo. Senhor, esse amor é impossível, é só para realmente quem é Deus. Foi quando Pedro caiu em si novamente, porque Pedro no último discurso ainda estava querendo que fosse sobre ele, e não é sobre Pedro, não é sobre lugares, não é sobre coisas, mas é sobre quem de fato Deus é. E aí Pedro responde, Jesus responde, agora que você compreendeu o que é, cuida das minhas pessoas, cuida das minhas ovelhas. Agora que você entendeu a forma como eu lido com o pecado, com as pessoas, que não contabilizo erros, pecados de ninguém, que não abençoo segundo a performance de cada um, mas eu sou o Deus que ama aquele que reconhece
de fato quem cada um é. Cuida das minhas pessoas. Pedro então entende que a igreja não é sobre ele, que a igreja é um lugar composto de pessoas que acertam e erram, que a igreja é um lugar de pessoas que ora diz assim: tu és o Cristo, muito bem, falasse cheios do Espírito Santo. Mas também é o lugar de que no próximo parágrafo, arreda daqui Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E essa é a comunidade de Deus. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo nessa confissão é que quando Jesus fala sobre esta igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre elas. Ele usa a metáfora de um grande portal. Aqui, ó, um portal. Do lado de lá, o inferno. É uma metáfora, viu, gente? E aqui está a igreja de Deus. E sabe o que é bonito dessa metáfora? É que as coisas do inferno, que são as coisas associadas ao mundo, a perseguição, a manipulação, a corrupção, a opressão, sobre quem está edificando a comunidade no ponto de vista do evangelho, do amor, da misericórdia, do cuidado, da compaixão, da misericórdia, do abraço, do acolhimento, da verdade, do ajudar. Essas coisas, a porta do inferno não prevalecem sobre ela de forma alguma. E é sobre essa igreja que Deus constituiu o seu povo ao redor de todas as gerações. Sempre existiu a igreja de Deus. As portas do inferno não têm autoridade sobre a igreja de Deus. A igreja de Deus não é composta de paredes. A igreja de Deus não tem CNPJ. A igreja de Deus não tem formalidade. A igreja de Deus não tem hierarquias. A igreja de Deus não tem, como eu falei já várias vezes, o andar superior. O que é o andar superior? É um ponto elevado que a humanidade insiste em colocar. Entre Deus e o homem existe um intercessor, um mediador, porque o homem não pode ter acesso direto a Deus. O homem precisa de um mediador. Na igreja de Deus não tem esse mediador. Foi destruído. A igreja de Deus é entre Deus e você. A gente tem assim um costume sempre de dizer, né, que o sábado é um templo que vai ao nosso encontro. O sábado tem templo? O sábado não tem. Ele vai ao seu encontro, aonde você estiver. Outro dia, uma mulher lá em João 4 pergunta, cheio de dúvida no seu coração, cheio de desejo de adorar a Deus, mas era impedida por ser uma samaritana, por ser uma mulher, por ser uma excluída, uma mulher cheia de pecado. As mulheres de hoje em dia é uma freira ao lado da samaritana, porque ela até então ela já estava no 5º marido. Jesus olha para aquela mulher cheia de desejo no coração, quando ela pergunta, me diz o lugar certo onde eu devo adorar, porque alguns dizem que é aqui, outros dizem que é ali no templo. Jesus disse, mulher, vai chegar o dia, e esse dia já chegou, que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Porque eu sou espírito, e todo aquele que invoca o meu nome espírito e em verdade, ali está me adorando. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja que as portas do inferno não prevalecem. É a igreja da humanização, é a igreja onde há cuidado mútuo, a igreja onde há reconhecimento de que você é igual aos outros. A gente falou aqui na lição, Marcos capítulo 11, insistindo na tecla do ponto de vista do perdão que é dado a você, estendido a outro.
E quando se há essa conscientização de que porque o Evangelho não é sobre mim, eu sou convidado a ser testemunha do Evangelho, porque as pessoas querem que o Evangelho seja sobre ela. Você até pode testemunhar o que o Evangelho fez na sua vida, mas o Evangelho não é sobre você, nunca foi. Você não é o padrão moral de ninguém, nunca deveria ser. Eu não teria nem, meus irmãos, a audácia de querer ser um padrão de vida para alguém. Sabe por quê? Porque amanhã, quando eu cair, você vai olhar e você vai rasgar aquele evangelho que você aprendeu, porque você não aprendeu o evangelho de Cristo, você aprendeu o evangelho de Davi. Mas quando você entende que o outro que está aí ao teu lado é igual a você, eu gosto muito da metáfora da mesa. Sabe por quê? Porque se existe um lugar que nos nivela, é a mesa, que nos coloca na mesma patamar, na mesma posição de necessidade, é a mesa. Porque embora que você seja um cara forte, um cara que aguenta pressão, um cara que já malhou aí 8, 10 horas, um cara que tem um condicionamento físico muito bom, mas tem uma hora que o teu corpo vai precisar de comer, não vai? Embora que você tenha uma posição social elevada, ou você tenha uma posição social inferior, que você more lá no extremo norte ou no extremo sul, não importa, tem fôlego de vida, tem coração pulsando, sem estar conectado numa tomada, você é um ser humano, você tem a mesma necessidade de comer, de se alimentar. Caso não se alimente, caso não coma, você está morto. Então a metáfora da mesa, ela é uma metáfora muito importante, olhando para a relação nivelada, porque todos sentam, todos precisam da comida, porque senão vão perecer. E a metáfora da mesa para a mesa do Evangelho é que todos precisam da graça de Deus. A graça recebida é a graça que eu vou oferecer. Se eu não estou oferecendo graça boa para você, irmão, então alguma coisa errada está dentro de mim, porque eu ainda não consegui compreender o tamanho da graça que foi me dada. Se eu olho para você com um olhar de crítica, de julgamento, de condenação, eu acho que ainda não me senti perdoado por Deus. Eu ainda preciso lutar ou confessar esse meu pecado diante de Deus. Porque se eu te cobro algo que eu não tenho, que eu não recebi, porque uma vez que eu recebo essa graça, essa misericórdia, eu estendo para o outro que está do meu lado, porque ele também é como eu. Que a gente possa ser uma comunidade, uma igreja fora dessas paredes. Aqui é um lugar alugado. Isso aqui pertence a um CNPJ do Hotel Xênios. Não pense que você vai se encontrar com Deus, você se encontra com Deus aqui também, você se encontra com irmãos, mas não limite a sua vida com Deus aqui dentro. Deus, Ele quer se encontrar com você, conforme Paulo fala lá em Romanos 12, né, que a nossa vida é um culto. O culto acontece a partir do momento que você sai. E quando você sai, você já encontra de cara com alguém que está precisando ser cultuado junto com você, através de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra de acolhimento, de uma palavra de amparo, de ajuda, de uma comida, de um oi, de um bom dia, de uma aprovação, de um aperto de mão, ou qualquer coisa que seja. E nós temos está oferecida a cada um de nós, porque nós não somos de igreja. Nós somos a igreja. Nunca se esqueça disso. Você não é de igreja, você é a igreja. E quando a gente sair hoje, eu desejo que você tenha um bom culto. Bom culto. E que você possa vir no próximo sábado cheio de amor no coração, cheio de testemunhos de alguém que foi perdoado por você, ou foi beneficiado por alguma coisa. Testemunho como
o que foi relatado aqui por Cláudio, cheio de sentimento bom, de amor, de misericórdia. Essa é a igreja de Deus, uma igreja fora das paredes. Nós somos convidados todos os dias a sentar nessa mesa, porque um grande banquete nos espera. Eu convido você para a gente orar nesse momento e sair hoje com esse desejo no coração de querer ser a igreja de Deus, aonde teus pés pisem, abençoando pessoas, cuidando de pessoas, conforme a ordem de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entendemos agora, Senhor, essa igreja verdadeira, que conecta teus filhos em todos os lugares do mundo, sobre a confissão de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que Jesus ensinou, e sobre a última ordem que ele deu a Pedro, dizendo: Pedro, se de fato você entende o meu amor por você, então cuide das minhas pessoas. Que possamos ter uma comunidade cada vez mais voltada para o outro, para o próximo. Nos dá, Senhor, esse desejo todos os dias, que a gente sempre se lembre que estamos sentados numa mesa, aonde come todo tipo de pessoas com as suas necessidades, mas que todas elas serão supridas por Jesus, hoje e sempre. Amém.